Como é que eu começo esse vídeo? Esse vídeo é um vídeo para falar para você que não importa se você sabe ou não sabe fazer as coisas que você acha que quer fazer. A única coisa que importa é fazer. E hoje eu vou falar sobre isso com vocês. Estou chegando nos meus 30 anos agora e eu trabalho desde os meus 14 anos em empresas. Porque trabalhando na rua, eu trabalhei desde os 12 anos de idade, lixando parede de apartamento, carregando mudança. Esse não é o ponto, não é um vídeo falando sobre minha vida foi difícil. Não é esse o ponto. O ponto é que, desde que eu me entendo por gente, eu me coloquei em situações em que eu não sabia fazer as coisas que eu falava que ia fazer, e eu sempre fiz essas coisas. E isso me colocou em vários lugares, desde empresas, startups, empresas grandes como a Amazon e outras grandes empresas que eu já trabalhei na minha vida. Eu tô falando pra vocês que vocês deveriam mentir pras pessoas? Não é exatamente mentir, mas o ponto é que existem várias coisas que a gente não sabe fazer e que a gente não vai aprender a fazer, exceto fazendo. Eu sou formado, fiz uma faculdade de administração de empresas que me ajudou muito a entender eu preciso sempre melhorar o que eu já sou bom e meter o louco naquilo que eu não sei. E aí eu vou explicar pra vocês com uma situação. Eu sempre achei que eu sou muito bom falando com pessoas. Talvez vocês não achem isso assistindo esse vídeo, porque, Bom, talvez vocês não achem. Mas eu sempre achei que sou uma pessoa muito boa falando com pessoas. Isso sempre me ajudou muito na minha vida, desde criança, desde adolescente e agora mais velho também, nessa minha fase adulta. Mas eu nunca fui uma pessoa muito boa com processos e dados. Mas quando eu fui perguntado em todas as entrevistas, em todos os processos, em todos os projetos que eu participei, eu sempre falei: eu sou ótimo com dados e processos. Porque eu preciso ser a primeira pessoa a acreditar que eu consigo fazer as coisas que a situação pede. E a vida pede várias vezes que a gente faça coisas que a gente não sabe fazer. E eu saquei que eu já fazia isso desde muito novo. Vou deixar um pouco aberto. Eu sempre fiz isso desde muito novo. O que isso me ajudou? Me ajudou a lidar com o processo de frustração. Por que com o processo de frustração? Porque eu falava, vou fazer isso, aí eu não conseguia fazer, aí eu ficava assim, não consegui fazer. Aí, no outro dia, eu tinha que continuar fazendo, porque... Veja, eu me coloquei nessa situação. Por exemplo, tinha uma época, meu primeiro emprego em uma empresa de dados, assim, grande e tudo mais, eu lembro que eu trabalhava como Customer Success e eu suportava o meu Account Manager em grandes operações, grandes clientes. E aí, eu lembro que um dia eu falei assim, eu tô vendo aqui que tem uma análise aqui que eu posso fazer no Kibana. E aí eu falei assim, vou montar um dashboard e eu vou, a partir disso aqui, eu vou puxar uns dados e vou mandar esses relatórios de tentativa, tal, de SLA, que deu certo, que não deu certo, pipopopó. E aí eu falei tudo isso. E aí o account manager falou assim, beleza, então quanto você consegue? Eu falei assim, semana que vem tá aí. Eu nunca tinha aberto o Kibana, eu nunca tinha feito um dashboard, eu nunca tinha feito um relatório daquele formato que eu tinha falado. O que eu fiz uma semana depois? Eu fiz o relatório, eu fiz o dashboard e depois de um mês, eu acho, um mês e pouco, eu estava ensinando outras pessoas a fazer o que eu tinha feito. Ed, como é que você fez tudo isso? Metendo o biruta, metendo louco. Eu fiz um curso de Kibana, eu fiz um curso de SQL, eu fiz um curso de dados. Não. Eu saí perguntando para todo mundo que usava, eu saí pesquisando na internet, na época eu não tinha IA. Eu saí perguntando e fui fazendo, fui metendo louco, fui testando, fazia e depois que eu fazia, eu ia lá e validava se estava certo. O que isso me trouxe de bom? Muita frustração. Muita frustração, mas também me trouxe muita coisa boa. Porque eu aprendi a fazer, eu aprendi a acreditar em mim e naquela fase do trabalho profissional, eu aprendi que valia muito mais meter o louco
do que ser bom em alguma coisa. Vale muito mais. E não é meter o louco da situação de ficar mentindo e não entregando. É de se colocar em situações que não importa se você vai saber fazer ou não. Não importa. Por exemplo, vou dar outro cenário, não mais sobre a minha relação profissional, beleza? Exercícios, beleza? Parei de fumar há algum tempo já. Já tive várias recaídas no processo de parar de fumar, mas eu decidi que eu vou ser uma pessoa que pratica esportes. E já fazia algum tempo que eu tô nesse lance de praticar esporte, ir pra academia. E aí eu falei, bom, todas as pessoas à minha volta ficavam perguntando, e aí, tá indo pra academia? Eu ficava falando, sim, tô indo. Até que algumas pessoas começaram a falar assim, vamos fazer uns treinos juntos. Aí eu falei, vamos embora. A pessoa falou, você puxa o treino? Eu falei, puxa, claro. Eu sabia puxar um treino? Eu sabia o que era? Não, mas eu fui lá, aprendi. Eu tenho grandes resultados? Não tenho grandes resultados, mas não importa. Não importa os meus resultados, importa que eu estou indo lá fazer as coisas que eu me proponho a fazer. Por exemplo, se hoje alguém chegar em mim e falar assim, Ed, a gente precisa de uma pessoa para fazer uma palestra numa empresa falando sobre organização, processo e motivação do dia a dia. Você topa? Você tem essa experiência? Eu vou falar, eu tenho essa experiência, Vamos nessa agora. Vou montar... Quanto tempo eu tenho? Me fala quanto tempo eu tenho, me fala sobre... Tem algum tema que você quer que eu aborde? Porque eu vou fazer. Ninguém vai fazer melhor do que eu. Eu já fiz palestra? Não. Não importa. Eu aprendi isso. O grande ponto aqui desse vídeo não importa o que você sabe ou não. Importa se você tem disposição para ir lá e fazer as coisas. Quase tudo, exceto situações de saúde, eu acredito hoje, você pode meter esse louco. Entendeu? Sim. Exceto situações de saúde. Por exemplo, é uma situação de cuidar da saúde de outra pessoa, fazer indicações de coisas que dependem da saúde e tudo mais, e que não sejam um crime, vai. Tu sabe bater uma laje? Eu não sei bater a laje não, mas se tiver mais gente lá, eu vou fazer. Tu sabe montar móvel? Vambora. Tu sabe montar uma análise, não sei o que lá? Vambora. Quanto tempo você precisa? Vai e faz. Se frustra, não entrega. Não consegui, foi mal. Vai e faz, entendeu? É isso. O grande ponto pra mim, recentemente na minha vida, e pra quem tá assistindo esse vídeo e tá com medo de fazer alguma coisa, não importa, entendeu? Assim, não importa. A gente vai fazer as coisas. Veja, nós vamos fazer as coisas e as coisas não vão... O grande aprendizado da minha vida recente nada sai como eu espero. Nada sai como eu espero. Nada vai sair como você espera. O que vai acontecer a gente vai reagir ao que está acontecendo no mundo. Às vezes vai sair próximo do esperado, às vezes vai. Às vezes não vai sair. A grande maioria das vezes não vai sair. Tudo é a reação das pessoas e da forma como a gente reage ao que acontece e que as pessoas fazem com a gente. Esse é o meu grande aprendizado da minha vida. E aí, nisso tudo, é importante saber um pouco, ter um pouco de conhecimento técnico e tudo mais sobre as coisas que você vai fazer. É ótimo, é incrível, é maravilhoso. Mas a grande maioria das coisas você não vai saber fazer. Isso pra tudo. Sobre se relacionar com você mesmo, sobre o trabalho, a profissão, sobre tudo. Poucas vezes a gente vai ter conhecimento muito bom, estruturado para aquilo que a gente está querendo fazer. Principalmente agora, né, quando a gente está começando e com esse boom de coisas que estão acontecendo na vida. Então, o meu grande ponto aqui hoje, para você que está assistindo esse vídeo e chegou até aqui, não se apegue tanto a saber fazer as coisas. Vamos fazer. E aí o meu grande exemplo de coisas que eu tenho começado a fazer, mesmo sem saber fazer, para deixar aqui de inspiração para vocês, eu comecei um canal no YouTube, não 2, talvez vire 3. Eu comecei uma conta nova nas minhas redes sociais, porque eu vou virar um grande influenciador e criar uma grande comunidade de pessoas que vão crescer juntas, se conhecendo, fazendo esportes, cuidando da saúde mental. E é isso. Eu vou ser um grande influenciador. Eu sei ser um grande influenciador? Não. Isso importa? Não. O que eu quero fazer? Ajudar as pessoas que estão no mesmo lugar que eu e que querem fazer as coisas que eu gosto também e que eu posso ajudar.
E nesse processo eu acho que a gente pode crescer juntos. Eu sei fazer isso? Não. Mas eu sei que eu vou me conectar com pessoas que sabem fazer isso. E eu vou aprender com elas. E nesse processo eu vou aprender. Então não tenha medo de fazer as coisas que vocês querem fazer. Comecem. E não importa se vocês sabem ou não fazer as coisas. Desapeguem de querer saber fazer as coisas. A gente nunca vai estar pronto para fazer as coisas. E eu acho que é isso, a grande lição que eu tenho para falar hoje com vocês. Eu acabei de chegar da academia, tô exausto, mas eu não queria deixar de gravar porque eu preciso gravar e postar todos os dias. E esse é o meu grande propósito aqui, para dividir com vocês e apoiar vocês. Então, se você tá aí travado, não tá conseguindo fazer as coisas, eu não sei fazer, faz sem saber fazer. Faça sem saber fazer, dando o seu melhor, com o que você tem. E é isso que vai importar no final. E aproveita, se diverte, assim, se diverte. Pô, se tu pode se divertir no processo, se diverte. Eu errei ali, eu fiz tal coisa. Ótimo. Ótimo, erra mesmo e tá tudo bem. Errar é a melhor parte. E eu acho que quanto antes a gente começar a se divertir com os nossos erros, com as coisas que a gente faz errado, melhor ainda, entendeu? E é isso, beleza? Temos um vídeo? Beleza, então se você curtiu esse vídeo, se inscreve no meu canal, me siga nas redes sociais, me dá esse apoio, eu tô aqui também pra dividir outros pensamentos. Deixa no comentário coisas que você quer que eu falo sobre, ou só deixa um emoji aí. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, cuidem da sua família, cuidem da sua saúde mental, não se comparem com ninguém. Lembrem que a régua é só sua e somente sua. A vida é ótima, não tem problema que não passe. E é isso, se vocês quiserem conversar ou deixar temas aí pra gente conversar, deixem nos comentários. Um abraço, obrigado, valeu, tchau, tchau. Também esqueci meu óculos. Eu reparei que eu falo muito no último vídeo, mas eu cortei todos os S. Nesse vídeo eu não vou ficar falando Vou tentar evitar.